seja muito bem-vindo ao canal Questões da Qualidade. Eu sou o Anderson Guedes e no vídeo de hoje vamos falar sobre o reducionismo no diagnóstico de KPIs, os nossos queridos indicadores de desempenho. Além de definir o que é reducionismo, vamos ver nesse vídeo o que leva as pessoas a fazerem análises reducionistas dos seus indicadores, além das consequências de tudo isso. E aí eu já adianto para todo mundo, as consequências dessas análises reducionistas não são boas, e mais à frente nesse vídeo eu vou trazer as principais consequências disso, ok? Antes de mergulharmos no conteúdo, não se esqueça de deixar a sua curtida nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Questões da Qualidade e de também ativar as notificações clicando no sininho. Assim você não perderá nenhum dos nossos conteúdos novos e ainda nos ajudará a continuar trazendo mais conteúdos valiosos como este para cá, para você. Como eu sempre digo, por mais simples que sejam, essas ações vindas de você são muito importantes. Então, conto muito com a sua ajuda, ok? Agora vamos lá. Vamos começar definindo o reducionismo da análise ou diagnóstico de KPIs. E basicamente, isso se trata da atitude ou tendência de simplificar excessivamente as possíveis causas do resultado obtido de um indicador, ignorando ou subestimando variáveis importantes. Na prática, ser reducionista nesse contexto equivale a ignorar os múltiplos fatores que afetam o resultado de um KPI e reduzir toda a análise crítica a uma única causa. Neste sentido, ser reducionista equivale a adotar uma visão exageradamente simplista para explicar uma situação que é essencialmente complexa e delicada. Eu coloco essas duas características, complexa e delicada, para essa situação de diagnóstico de indicadores, porque os indicadores raramente são influenciados por um único fator. A coisa geralmente e quase sempre é muito mais complexa, então a análise precisa ser cautelosa e bem aprofundada. Ademais, os indicadores fornecem um retrato do desempenho da organização em áreas que são importantes para sua manutenção e até para sua sobrevivência. Por isso, eu falo que estamos lidando com situações ou questões que são muito delicadas. A gente está falando do desempenho da organização e, consequentemente, da sua manutenção e da sua sobrevivência. Não dá para brincar com isso. Agora, falando sobre causas de análises críticas ou diagnóstico de indicadores com essa tendência reducionista, eu vou trazer para vocês alguns dos diversos motivos que explicam o porquê das pessoas fazerem esse tipo de análise reducionista. E antes de tudo, o mais importante, não vamos cair no reducionismo e afirmar que as análises reducionistas de forma geral têm como explicação uma única causa. Afinal, na prática a gente vê que são vários os motivos que levam as pessoas a análises desse tipo. Um desses motivos é a falta de conhecimento, e muito próximo a este motivo está também a falta de experiência. Quando as pessoas não possuem um conhecimento ou experiência suficientes, elas podem sim recorrer a explicações simplistas, pois não sabem como identificar e considerar variáveis mais complexas. A pressão é outro fator. Afinal, a necessidade de tomar decisões rapidamente, especialmente em ambientes de alta pressão, pode levar as pessoas a buscar soluções rápidas e superficiais sem a devida análise. Crenças ou preconceitos pessoais é mais um fator. Afinal, é comum que as pessoas sejam influenciadas por suas crenças ou preconceitos, inclusive levando-as a ignorar informações que contradizem suas opiniões pré-existentes e a focar em causas que confirmam as suas expectativas. Sem acesso a dados completos ou confiáveis, as pessoas podem também ser forçadas a basear as suas análises em informações limitadas, o que inevitavelmente leva essas pessoas a uma visão reducionista. A dificuldade em manusear ferramentas de análise é mais um fator que leva as pessoas a visões reducionistas. Imagina, por exemplo, alguém que não sabe tratar uma base de dados. Se a análise e as decisões dessa pessoa dependerem dessa competência dela, certamente a coisa não vai dar certo como um todo e o reducionismo pode ser o único recurso para essa pessoa no final da história. Agora, sem entrar em muitos detalhes, afinal esse ponto dispensa detalhes, a própria cognição limitada das pessoas pode ser o fator que as leva ao reducionismo. Às vezes, simplificar a causa de um problema pode ser uma maneira também de evitar conflitos ou a responsabilidade de enfrentar questões mais profundas e potencialmente incômodas dentro de uma organização. Então, de forma geral, evitar conflitos pode ser mais um fator que leva as pessoas ao reducionismo. Não podemos deixar de citar a má intenção como um fator que explica o reducionismo também. Afinal, as pessoas podem se utilizar desse artifício para esconder fragilidades da sua gestão, para fugir de responsabilidades, para culpar os outros e para muito mais outras atrocidades organizacionais.
E por fim, a própria cultura organizacional pode ser o fator que ocasiona análises e diagnósticos reducionistas. Digo isso porque, em algumas organizações, pode haver uma cultura que desencoraja a análise profunda ou a exploração de causas múltiplas. Isso, no fim da história, vai promover uma abordagem simplista para resolver os seus problemas. É claro, uma organização que sobrevive com essa cultura certamente vai colher as consequências de tudo isso. As consequências de basear as suas decisões nessas análises simplistas, reducionistas como estamos colocando. Mas bem, quais são as consequências do reducionismo no diagnóstico de KPIs? Primeiramente, a consequência mais óbvia é a construção de planos de ação tão simplistas e infundados quanto as análises que foram realizadas. Ou seja, estamos falando de planos de ação ruins, planos de ação pouco efetivos, sendo que estes planos de ação pouco efetivos podem ser pouco efetivos de diversas maneiras diferentes. Por exemplo, teremos o plano de ação que não ataca a causa raiz do problema. Esse é um tipo, é uma maneira de o plano de ação não ser efetivo. Esse plano de ação, de forma geral, pode ser resumido a uma decisão precipitada, pois ele não se baseia em uma análise segura, em uma análise bem fundamentada. Geralmente, esse plano de ação desperdiça recursos da organização, pois só representa gastos sem um retorno viável, e aí, por não trazer retornos significativos, isso geralmente frustra a equipe. A equipe se vê numa situação em que está colocando muita energia, muito talento, muito tempo para algo que não vai trazer para ela um retorno satisfatório. No fim de tudo, esse plano de ação não resolve o que precisava resolver e ainda acaba perpetuando o problema, que está agindo em algo totalmente diferente do que deveria agir. E o problema vai continuar lá, sobrevivendo, impactando, fazendo estrago dentro da organização. Temos aí um pack completo de tudo que não se deve fazer quando se trata de lidar com resultados organizacionais. Quer ter bons resultados? Evite tudo isso que foi colocado aí sobre esse plano de ação que não ataca a causa raiz do problema. Outro exemplo de plano de ação pouco efetivo decorrente de uma análise ou diagnóstico reducionista é o plano de ação que ataca uma causa pouco significativa. Ao reduzir as causas de uma análise crítica de um indicador a um único fator, a pessoa tem chance de acertar em uma causa muito ou pouco significativa. Isso é um fato. Mas é importante pontuar que trabalhar com indicadores de desempenho em uma organização não se trata de jogar com a sorte, se trata de fazer um trabalho racional, crítico, bem fundamentado, principalmente guiado por dados. Ao criar um plano de ação sem a devida análise, a pessoa pode empregar recursos além do necessário para atacar uma causa pouco significativa em representatividade dentro daquele universo de causas que afetam o indicador de forma geral. Fazendo isso, essa pessoa pode ainda atacar uma causa que demanda pouca urgência na tratativa se comparada a outras causas, as inúmeras outras causas que afetam esse problema. Se a pessoa chegou numa situação de atacar essa causa pouco urgente ou de atacar uma causa pouco significativa, certamente houve erro na análise que antecedeu esse plano de ação. E estes erros poderiam ter sido evitados com o uso de duas ferramentas de qualidade que são muito simples. Eu estou falando primeiramente do Pareto, que ajudaria a gente a evitar o erro de atacar prioritariamente uma causa pouco significativa, e eu falo também da matriz de Guth, ou matriz de UT, que ajudaria a gente a evitar o erro de tratar imediatamente algo pouco urgente, assim como também evitaria o erro de atacar algo pouco grave e com pouca tendência a piorar em curto prazo, de forma prioritária. Não para por aí, temos ainda outro exemplo de plano de ação pouco efetivo, mais uma forma, mais uma maneira de um plano de ação pouco efetivo se manifestar, e dessa vez vamos falar do plano de ação que não gera os resultados pretendidos. Pensa comigo, estamos diante de uma situação em que foi feita uma análise ou diagnóstico reducionista. A gente já viu que quando se faz uma análise desse tipo, foca-se em uma causa e ignora as diversas outras causas do problema. Agora pensa, se não há uma compreensão da dimensão real do impacto das inúmeras causas que afetam o indicador, não haverá sequer noção do ganho que se obterá ao desenvolver um plano de ação para atacar aquela causa a que tudo foi reduzido. Agora, nesse contexto, é ao menos possível falar em resultado pretendido? Ao meu ver, numa situação desse tipo, numa situação em que há uma análise reducionista, o que impera é basicamente o acaso. A gente está falando de uma situação que se assemelha a praticamente dar um tiro no escuro. A gente não sabe em quem vai acertar. Agora, numa situação oposta a essa, se eu sei que a causa que eu estou atacando representa 20% do impacto no meu indicador, inibindo essa causa completamente, eu posso melhorar 20% no meu resultado. Agora, se eu não sei qual é a representatividade de uma causa que eu estou atacando, como eu saberei o quanto eu posso melhorar? Não há como saber. Simples, fim de papo. É aquilo que eu disse anteriormente. É como dar um tiro no escuro. Eu não sei em quem eu vou acertar. Eu não sei qual retorno eu vou ter. Não tem como se projetar um ganho. Não tem como pretender um ganho. Como eu disse, vai ser tudo baseado no acaso.
Para fecharmos o nosso conteúdo de hoje, além da criação de planos de ação pouco efetivos, uma análise ou diagnóstico reducionista também ocasiona a perda de oportunidades importantes para a organização. Agora pensa aqui, essa perda de oportunidades importantes para a organização é uma conclusão até lógica de se reduzir toda a análise a uma causa. Afinal, fazendo isso, reduzindo tudo a uma única causa, eu ignoro todas as demais causas do problema. E todas essas demais causas de um problema são oportunidades para que a gente possa agir e obter resultados. De maneira geral, com essa análise reducionista, a gente perde a oportunidade de explorar as causas mais significativas do problema, a gente perde também a oportunidade de agir nas situações mais urgentes para elas não causarem ainda mais problemas, a gente perde a oportunidade de agir no que é necessário para colocar em prática iniciativas de inovação, a gente perde a oportunidade de obter resultados positivos de forma mais rápida, perde a oportunidade também de evitar o agravamento da situação problemática e, por fim, mas não menos importante, perde também a oportunidade de utilizar menos recursos para resolver os problemas que estão ali afetando a empresa no dia a dia. Pegando essa via, certamente a equipe pouparia muita energia, pois ela estaria voltada desde o primeiro momento para o que realmente fosse significativo, para o que realmente fosse urgente, para o que realmente fosse problemático para a organização. Quando falamos de perda de oportunidades importantes para a organização, estamos falando de perder tudo isso e mais outras situações que poderíamos passar o dia aqui citando também. Mas enfim, é basicamente isso por hoje. Vimos o que é o reducionismo na análise crítica ou diagnóstico de indicadores, vimos as causas desse reducionismo e também as suas consequências, né? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir esse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever aqui no Questões da Qualidade e de ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo novo que for trazido para cá. Comenta aí embaixo se você tiver alguma dúvida, alguma questão a acrescentar e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa conhecer esse tema, que precisa pegar essas dicas. No mais, agradeço você ter chegado até aqui. A gente vai se vendo então nos próximos vídeos aqui do Questões da Qualidade. Até lá, muito sucesso com as suas iniciativas relacionadas a seus indicadores. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Forte abraço e até mais.